Vamos com informação também do Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro disse que vai se reunir com o presidente do partido dele, o PL, e com o senador Flávio Bolsonaro para decidir o futuro político. Rodrigo Viga chegou na terça-feira de carnaval, depois de muito trabalho no fim de semana. Rodrigo Viga não apareceu na segunda, mas hoje você chega com informação fresquinha pra gente de toda essa movimentação política por aí. Bom dia, bem-vindo. Tudo bem, Bia? Bom dia para você, para o Cine. Uma canseira danada, especialmente para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan, uma canseira danada na Marquês de Sapucaí, né? Naquela cobertura do presidente Lula, que em princípio iria embora após a primeira escola e foi embora quase que às 5 horas da manhã. Minha cara Bia, e não houve o encontro entre Castro e Lula e Castro na Marquês de Sapucaí. Não puderam se cumprimentar, segundo Cláudio Castro, porque ele estava com compromissos e com agendas em plena passarela do samba. Compromisso ele quer firmar também com outubro desse ano de 2026. Afinal de contas, tem o desejo de se lançar candidato, viu, Bia, ao Senado Federal. Porém, contudo, entretanto, todavia, precisa antes não combinar com os russos, mas combinar com os brasileiros. No caso, Flávio Bolsonaro é candidato do campo da direita à presidência da República e também com representantes e lideranças do PL aqui no estado do Rio de Janeiro. Por que tem que haver essa conversa? Porque Cláudio Castro tem o nome de sua predileção para sucedê-lo no chamado mandato tampão. Trata-se do secretário da Casa Civil, Nicola Bittioni, que conhece bem a máquina pública, a administração fluminense e tem pela frente um déficit orçamentário previsto de quase 19 bilhões de reais. Mas essas lideranças do Partido Liberal, capitaneadas pelo Flávio Bolsonaro, entendem que a escolha do governador tampão pode ser uma oportunidade também para catapultar, dar visibilidade aquele que pode ser o representante do campo da direita nas eleições em outubro, deixando para a verdadeira escolha do governador do estado do Rio de Janeiro. E nesse interim, ainda tem uma outra questão importantíssima no horizonte. Você lembra muito bem, né, Bia, que a gente falou bastante aqui no microfone da Jovem Pan sobre o caso CEPERJ, contratações de dezenas e dezenas de pessoas antes das eleições de 2022 que sacramentaram a reeleição de Cláudio Castro, e houve ali suspeitas de irregularidade naquelas contratações. Foram gastos milhões e milhões de reais para trabalhar na UERJ, Universidade do Estado, e também na Fundação CEPERJ. Mas, segundo as investigações do Ministério Público à época, eram contratações não de funcionários ou servidores, e sim de cabos eleitorais para garantir a reeleição do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Esse caso, Castro venceu no TRE, vitória apertada no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, só que ele subiu para o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que deve retomar essa análise, o andamento desse julgamento ao longo dos próximos dias. E aí, dizem nos bastidores aqui do governo do estado do Rio de Janeiro, que se Cláudio Castro perceber que vai ser derrotado, que poderia ser derrotado no TSE e se tornar inelegível por 8 anos, renunciaria ao cargo para tentar talvez uma vaga no Tribunal de Contas do estado do Rio de Janeiro. O tabuleiro se mexendo, peça para lá, peça para cá, e a gente não sabe num terreno tão instável como é que elas, no final das contas, vão estar devidamente posicionadas. Ou se vão ser peças em direção ao checkmate, ou alguém vai ter que derrubar o rei, minha cara Bia. Obrigada, Rodrigo Viga. É por isso que a gente sempre faz aqui analogias da política com algum jogo, seja de cartas, o próprio presidente da República já falou de truco algumas vezes, ou ainda do xadrez político, porque tira uma peça de um lugar para colocar outra e geralmente as movimentações são todas muito estratégicas, nada por acaso. Túlio, chega conosco aqui para trazer análise e sua avaliação sobre esse assunto. O Rio de Janeiro não é para amadores e a gente está falando de um encontro para definir política, eleições, mas também futuro e projeto pessoal de possível candidato que enfrenta a investigação junto à Justiça Eleitoral. Exatamente, Bia. A teoria dos jogos ela é muito importante para a gente conseguir desvendar esse tabuleiro político, um tabuleiro complexo,
no qual os jogadores são muito habilidosos. Especialmente no Rio de Janeiro, nós temos uma situação complexa, né? Tolstói falava que o tempo e a paciência são eternos beligerantes, e os políticos sabem muito bem disso, eles têm que agir no momento certo. Então, Cláudio Castro, nesse momento, o que deve fazer? Realmente deve buscar ali a bênção, o apoio de Flávio Bolsonaro para lançar sua candidatura ao Senado Federal. O Senado é a menina dos olhos de ouro, tanto da direita quanto da esquerda. É importante, é fundamental para garantir palanque nos estados e também governabilidade a partir de 2027. Agora, de outro lado, se houver algum revés, se houver alguma medida jurídica que impeça a candidatura de Cláudio Castro, ele tem ali o plano B, o plano C, o plano D, ou seja, ele precisa mover os peões, mover as peças do xadrez no momento certo. E se for o caso, andar para frente ou para o lado e até mesmo dar um passo para trás.